Bom dia, gente! Bonjour! Tudo certo por aí? Comment ça va? Ça va bien? Toda semana um pouquinho a mais, vocês viram, né? Gente, espero que esse sol aqui não vai incomodar vocês aí no vídeo. Em todo caso, tá uma delicinha ter esse sol aqui esquentando a minha cozinha. A gente está em época de primavera aqui na França, então é aquele solzinho ainda que tá esquentando de pouquinho, ainda não tá quente, né? E a gente tá precisando de sol aqui. Eu sei que eu deveria comprar uma cortina aqui para minha cozinha, para as nossas lives ficarem melhores, mas a gente vai com o sol mesmo, né? Tem problema não, não é verdade? Vocês aceitam o sol aqui? Ele tá me esquentando, porque eu tô com a mão gelada. Vai dar pra fazer essa live aqui, né, gente? Vocês estão conseguindo me ver bem? Tá com bastante sombra aqui. Mas o importante é que vocês consigam, sobretudo, me ouvir muito bem, porque a aula de hoje é aquela aula matadora. Falando em aula matadora, gente, hoje é a aula de número 24. Vocês acreditam? 24 semanas sem parar aqui com vocês, toda terça-feira às 10 da manhã, encontro marcado aqui, eu e vocês, sem perder tempo, para conteúdo de qualidade, para vocês saírem daqui com conhecimento de verdade, porque conhecimento liberta. Contem pra mim aqui, quem que me acompanha já lá do comecinho do Macarrão Talk, há 6 meses atrás, quando começou? Hein? Contem pra mim. Eu sei que essas aulas do Macarrão Talk aqui são viciantes, viu? Até as minhas alunas, que já são alunas lá do Fórmula Macarrão 360 ou do Macarrões para Todos, acompanham essas aulas aqui, viu? Porque é muito conteúdo, muitos insights que eu trago pra vocês. Então, se eu fosse você, eu já me inscrevi aqui no canal. Se eu não... Você ainda não é inscrita, né? Você aí. Você mesma. Ainda não se inscreveu? Se inscreve no canal, porque daí o YouTube vai te enviar toda semana um lembrete para você vir participar das aulas e vai te enviar também os lembretes para você ver os vídeos novos que eu colocar aqui no canal. Senão você não vê não, você perde, viu? E aí a tua concorrente vê, e aí como é que faz? E não esquece também de dar o joinha para me motivar, para eu trazer conteúdo de qualidade para vocês aqui toda terça-feira, que eu faço com o maior amor e carinho, gratuitamente para vocês aqui. Eu não vejo ninguém fazendo conteúdo como esse que eu dou para vocês aqui, semanalmente, viu? Então, se eu fosse vocês, eu dava o joinha, que quanto mais joinha vocês me dão, mais conteúdo eu dou para vocês, tá? É win-win. Cada lado ganha, né? Gente, e aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Gente, eu tô motivada para dar essa aula para vocês, viu? Essa aula já tá faz algum tempo ali na espera, que eu queria trazer para vocês. Porque é uma aula que é, na verdade, a chave da virada. Vai ser a chave da virada para muitas de vocês. Sobretudo vocês que estão começando no mundo dos macarrões. Pode ser que você esteja chegando aqui pela primeira vez nessa aula do Macarrão Talk, que você não sabe nem quem eu seja. Eu sou a Pri, tá? Moro aqui na França, e daqui da França eu ensino vocês, principalmente vocês aí do Brasil, a fazerem macarrons do jeito certo. O que é o jeito certo? O jeito certo é o jeito do bom senso. É você utilizar isso aqui, ó, a sua massa cinzenta para você fazer macarrons. E se libertar através do conhecimento, estudando mesmo, tá? Porque receita tem um monte aqui na internet. Receita tem um monte nos livros. E receita não é segredo para ninguém, não é verdade? Todo mundo tem acesso a... Enrolei a língua aqui, gente. Todo mundo tem acesso a receitas gratuitas hoje. E todas são boas. E pouquíssimas pessoas conseguem fazer os macarrons mesmo assim, né?
Então, na aula de hoje, eu trouxe uma aula um pouquinho diferente para vocês, mas é aquela aula assim, com conteúdo de ouro. Conteúdo de ouro que vai libertar muitas de vocês, que vai dar um insight para vocês fazerem macarrão de verdade, tá? Essa aula aqui, eu acho que é a aula dos 6 meses. Faz 6 meses que a gente está aqui, toda terça-feira tendo aulas com conteúdo de verdade. Então, essa aula aqui, ela veio para virar a chave do nosso meio ano de Macarrão Talk, né? Hoje a gente está festejando 6 meses de Macarrão Talk e eu quero agradecer a cada uma de vocês, a cada um de vocês, de me acompanharem e permitirem que isso seja possível. É graças a vocês que me acompanham todas as terças-feiras aqui ao vivo, que ficam enviando as suas mensagens, os seus comentários. É isso que faz esse tipo de projeto acontecer. Gente, nossa, parece que tá muito, muito sol, né? Olha só. Mas vamos continuar mesmo assim? Eu poderia ter colocado um lençol, né, gente? Mas eu nem pensei. E a gente já tá aqui na aula, então vamos continuar assim mesmo, tá? Vocês me perdoem. Tema da aula de hoje: mitos na hora de fazer macarrons. Pera aí, gente, meu papel caiu. Eu não quero esquecer nem um mito para falar para vocês aqui, tá? Quando a gente começa a fazer macarrão, o que a gente faz naturalmente? O que vocês fazem aí? O que vocês estão fazendo aqui comigo hoje? Vocês estão à caça de informações, né? Vocês vão para a internet, pegar a receita, vocês querem ler os blogs, os sites, vocês querem saber mais sobre macarrão, como é que faz para fazer macarrão. E infelizmente, macarrão não é um doce qualquer, tá? Tem doces que a gente pega uma receita e a receita dá certo, ou dá mais ou menos certo, você ajusta ali e não tem tanto problema. Com uma receita de macarrão, não tem como ajustar a receita. Então, o que eu vejo é uma criação de mitos em volta dos macarrons para explicar o que as pessoas não conseguem explicar com o bom senso, tá? Quem me conhece sabe que eu sou a professora do direto ao ponto. Eu vou ali, ó, pego a linha reta e vou. Eu não fico dando volta para te explicar coisas que não têm explicação. Na verdade, tudo tem explicação, até os macarrons, tá? Por incrível que pareça. Para tudo tem explicação. E para isso a gente precisa utilizar o nosso bom senso, a nossa massa cinzenta. Então aqui na aula de hoje eu vou revelar para vocês quais são os mitos que você vai poder se desapegar para você começar a fazer macarrons aí na cozinha da sua casa. Se você se desapegar desses mitos que eu vou falar aqui, eu coloco a minha mão no fogo que você vai fazer macarrons. Usando o que você tem em casa, não precisa ter nada muito sofisticado, não. Na aula passada, inclusive, eu falei sobre os equipamentos mínimos que você precisa ter para começar a fazer macarrons. Mas acho que mais importante do que os equipamentos é você se desapegar dos mitos. Quando eu comecei a fazer macarrons em 2014, eu já morava aqui na França, né? Conheci os macarrons aqui na França, me apaixonei. E eu sou aquela mulher dos desafios. Não me desafia, porque você vai perder. Eu sou daquela que me desafiou, eu tenho que provar para mim mesma que eu sou capaz de cumprir o desafio, né? Não é nem de ganhar, é um desafio contra mim mesma, né? E os macarrons entraram na minha vida assim, como uma maneira de me desafiar pessoalmente.
Então foi em 2014 que eu comecei a fazer macarrons. Na verdade, foi em 2014 que eu comecei a investigar sobre macarrons. Comecei como, gente? Fui fazer curso? Não. Deveria ter feito, né? Deveria. Comecei como todo mundo começa, indo para a internet, caçando informações. E aí a cabeça da gente fica assim, ó, desse tamanho. A gente fica de cabelo em pé de tanta informação divergente que a gente encontra na internet. Fulano diz isso, cicrano diz aquilo. O vídeo do YouTube mostra a receita desse jeito, o outro mostra daquele jeito. E aí, em quem que a gente acredita, né? Quando a gente começa a procurar informação, a gente não sabe o que é merengue francês, a gente não sabe o que é merengue suíço, a gente não sabe o que é merengue italiano. Merengue é merengue, é só bater a clara, colocar o açúcar e tá bom, não é verdade? Então, a gente vê uma receita e compara com a outra, a gente fala, mas por que é tão diferente? Por que uma receita tem que fazer isso e na outra tem que fazer aquilo? E eu comecei a fazer macarrons daquele jeitinho que me ensinavam na internet, né? Eu ia para os vídeos do YouTube, ficava lá horas assistindo e aí eu ia aplicar a receita, né? É claro que não funcionava. Claro que não funcionava, porque eu não entendia o que eu estava fazendo. O merengue ficava mole. E aí eu tinha que envelhecer as claras, né? Já vou falar sobre claras envelhecidas. A clara ficava lá na geladeira 7 dias. E aí eu ia fazer macarrão. Aí o macarrão não dava certo. Aí acabava as claras envelhecidas. Aí tinha que esperar mais 7 dias. E aí fazia de novo. Aí não dava certo. E aí, gente, eu passei meses para conseguir começar a fazer os macarrons. E até anos, até eu conseguir rendimento de 100% nas minhas receitas. Eu sempre tinha perda. Pelo menos metade da receita eu perdia, gente, fazendo macarrão. Por quê? Porque eu não entendia o que eu fazia. Eu comecei a fazer macarrons aqui na França e aqui a gente já tem a sorte de ter um forno elétrico com convecção, né, na maioria das casas. E no começo, acho que eu nunca falei isso pra vocês, no começo, né, quando eu comecei a fazer macarrons, eu já tinha o forno elétrico turbinado. E aí as receitas não davam certo, eu cheguei a comprar um forno novo, achando que o problema era a distribuição do calor e por isso que os macarrons não ficavam do jeito que deveriam ficar. Vocês acreditam nisso? Eu cheguei a trocar de forno, porque as minhas receitas não funcionavam. E o que eu deveria ter feito, né? Eu já estava aqui no país dos macarrons, onde os cursos são acessíveis, né? Com ótimos chefes confeiteiros, eu deveria simplesmente ter feito um curso para investido no meu conhecimento, ao invés de ficar patinando do jeito que eu patinei, né? Então eu ficava, nos finais de semana, eu abria meu computador, eu ia pro sofá, colocava meu fone de ouvido e ficava horas maratonando os vídeos da internet. Meu marido ficava até bravo comigo, né? Que no final de semana, ao invés de querer sair, fazer alguma coisa, eu queria ficar vendo vídeo sobre macarrão. E aí ia comprar farinha de amêndoa, aí voltava para casa, ia fazer uma receita, não dava certo, mas eu ficava muito brava. Eu ficava sentada na frente do forno, esperando aqueles benditos pezinhos do macarrão subir. E não subia. Que desespero, gente. Que desespero. Eu deveria ter contado quantos quilos de farinha eu devo ter jogado no lixo até uma receita dar certo. Olha, eu acho que dá pra ter comprado 2 fornos, viu? Sem brincadeira. Meu marido falava assim, Pri,
Não dá pra você ficar fazendo isso aí todo final de semana. Esse negócio não dá certo. Vai comprar na loja, né? Porque aqui na França o macarrão ele é mais acessível. Então ele falava, eu vou comprar na loja pra você. Você quer que eu compre? Eu, não, eu quero fazer o macarrão. E assim foi. Fui patinando durante anos. Eu patinei durante anos até eu conseguir um rendimento de 100% das minhas receitas. Chegou uma hora que eu tinha tanta informação que eu comecei a ler tudo que eu via, né? Um dizia que tinha que secar a farinha de amêndoa, outro dizia que não. Um dizia que tinha que envelhecer a clara, outro dizia que não. Um dizia que o merengue francês era mais fácil, o outro dizia que não. Aí eu comecei a pensar, tá bom, Pri, tá bom, respira. Você quer fazer macarrão? Tá. Então o que você vai fazer? Você vai pegar todas essas informações que você tem e você vai filtrar. E aí eu comecei a pegar essas informações e a utilizar a minha massa cinzenta aqui, me perguntando por que era assim. Não somente aplicar aquilo que alguém estava me falando. Qualquer pessoa pode escrever o que quiser na internet. Qualquer pessoa pode falar o que quiser na internet. Eu posso falar o que eu quero na internet. Então, vocês que estão aqui nessa aula comigo, vocês têm todo o direito de me desafiar e de me perguntar: Pri, eu não concordo com você por causa disso, disso e disso. Você tem esse direito de me desafiar, de me perguntar por que é assim e não assado, tá? E foi o que eu comecei a fazer com as informações que eu comecei a encontrar na internet. E essas informações, infelizmente, a gente tem encontrado em todo lugar, porque simplesmente o que acontece é que as pessoas vão copiando o que as outras falam, sem utilizar isso daqui, ó, a massa cinzenta. Nós somos todos seres inteligentes, nós temos capacidade de utilizar o bom senso para dizer se aquilo tá certo ou se tá errado. Você não precisa ter feito curso de confeitaria no Le Cordon Bleu para você utilizar o seu bom senso, tá? Então eu quero que vocês me acompanhem aqui nessa aula, tá? Essa aula aqui é a chave da virada e eu quero que vocês utilizem o bom senso de vocês para a gente desvendar esses mitos que vocês aprendem por aí, que eu aprendi também, para você se libertar e finalmente começar a fazer macarrons, tá? Deixa eu pegar minha colinha aqui para eu não esquecer nenhum mito pra gente ver todos aqui durante a aula. O primeiro mito que a gente ouve por aí é: peraí, vou escrever aqui de um outro jeito. O que as pessoas falam sobre a farinha? Farinha de amêndoa vou escrever de um jeito diferente. Vou reformular aqui. O que as pessoas falam sobre a farinha de amêndoa? As pessoas falam que a oleosidade da farinha é inimiga do macarrão. As pessoas vão te falar: a farinha precisa estar sequinha. E eu vou falar o contrário para vocês. A farinha precisa estar na textura ideal. O que é a textura ideal? A farinha precisa ter oleosidade. Farinha de amêndoa é oleaginosa, é um fruto oleaginoso. E todo fruto oleaginoso tem
oleosidade natural, tá? Se o macarrão não precisasse desse óleo natural, a gente não utilizaria a farinha de amêndoa para fazer o macarrão, mas utilizaríamos a farinha de trigo, que não contém essa oleosidade, perdão. Na verdade, gente, essa oleosidade presente naturalmente na farinha, ela é fundamental para deixar o seu macarrão macio por dentro, macio e úmidozinho, tá? Se não, você coloca a farinha de trigo e você vai ter um biscoito seco. E não é isso, macarrão, tá? Então, não tenha medo da oleosidade da farinha, tá? Muita gente vai falar para você vai precisar secar a sua farinha de amêndoas 30, 40 minutos no forno até 1 hora para deixá-la mais seca. Gente, pensa comigo, por favor. Primeiro, umidade da farinha. Farinha de amêndoa contém por volta de 3, 4% de umidade natural. Umidade é a água, tá? Então, 3 a 4%. Então, se você pegar ali 1 quilo de farinha de amêndoa, 1 quilo vai ter o quê? 30, 40 gramas de água, 10% é 100 gramas, 30, 40 gramas de água em 1 quilo de farinha de amêndoa. 30, 40 gramas de água, gente, é 2 colheres de água, não é nada, tá? Então, isso não vai atrapalhar a sua receita de macarrão e eu garanto, coloco a minha mão no fogo. Segundo, você aí que seca a sua farinha de amêndoa, faz um experimento para mim. Coloca óleo numa assadeira e deixa lá no forno 2 horas. Deixa lá. 140 graus e deixa lá. O seu óleo não vai evaporar, porque óleo não é a água. O ponto de evaporação do óleo não é o mesmo que a água. Óleo não evapora. Você pode deixar a tua farinha lá dentro do forno, o óleo não vai evaporar. Ai, Pri, mas eu vou colocar a farinha em cima do papel toalha, daí ele vai absorver. Você vai perder tempo, tá? Você vai perder tempo, porque essa oleosidade é essencial para o seu macarrão ficar na textura que ele deve estar, crocante por fora, macia e úmida por dentro. Segundo, óleo não evapora. Terceiro, você vai perder tempo e você não precisa secar a sua farinha de amêndoa para você fazer o seu macarrão. Esse mito aqui que eu tô dando para vocês foi o que me libertou, gente, na hora de fazer macarrão. Que eu ia pra cozinha, eu não precisava mais ficar passando horas para secar a farinha de amêndoa. Então, quando eu comecei a fazer macarrão, eu passava 1, 2 horas secando farinha de amêndoa, porque ainda diziam que não poderia colocar muita farinha de amêndoa, né, para secar ao mesmo tempo, tinha que ser bem fininha a camada. Então, eu fazia o que me falavam, deixava lá a farinha secando, e aí depois ia fazer o macarrão, aí dava errado, aí tinha que refazer tudo de novo. E aí eu passei a fazer macarrão somente com a farinha de amêndoa natural. E o resultado não mudou, tá? Do momento que eu comecei a pensar que óleo não evapora, eu falei, cara, por que eu tô fazendo isso? Tá? Gente, a gente tá aqui no mês de maio, né? Maio de 2022. Eu tenho mais de 400 alunos, quase 500 alunos que já passaram por um dos meus cursos ou mentorias e ninguém seca a farinha de amêndoa, tá?
Se vocês duvidam, vão lá no meu Instagram, lá tem um monte de depoimento de aluno, tem centenas de depoimentos de alunos. Entrem em contato com os meus alunos, com as minhas alunas. Tem alguma aluna aqui que tá me ouvindo agora? Se tiver alguma passarinha, coloca aqui nos comentários. Contem pro pessoal que estão nos ouvindo aqui, que estão assistindo essa aula, se dá ou se não dá para fazer macarrão sem secar a farinha de amêndoa. Se você já se libertar desse mito aqui, parar de secar de farinha de amêndoa, ó, imagina que você faz uma receita por dia. Se você deixar de secar 1 hora por dia a farinha de amêndoa, são 5 horas da sua semana que você já não seca mais farinha, são 20 horas do seu mês que você não seca mais farinha, são mais de 200 horas no seu ano que você ganha sem secar a farinha de amêndoa, tá? Tempo é dinheiro. Então, vamos se libertar. Não sequem mais farinha de amêndoa. Não tem necessidade nenhuma, porque primeiro que ela não vai secar, tá? Ela só vai tostar. Vai dar uma tostadinha, vai ficar com um gostinho mais de tostadinho, mas ela não vai secar, tá? Segundo mito que vão falar pra vocês, não dá pra fazer, não faça macarrão em dia de chuva. Não faça macarrão em dia chuvoso. Quem nunca ouviu isso? Ah, não dá pra fazer macarrão em cidade onde chove muito. Ah, hoje vai chover, não dá pra fazer macarrão. Ah, o macarrão deu errado porque choveu. Tá? Imagina só se a cada vez que chovesse os chefes confeiteiros parassem de fazer macarrão. Aí o pessoal vai na loja comprar macarrão. Ah, não, hoje não tem macarrão porque choveu ontem. Não deu para produzir. Não faz sentido, né? O fato é que excesso de umidade na massa atrapalha sim o resultado do macarrão. Vocês vão entender o porquê. Mas não é a umidade externa do ambiente que vai influenciar o seu macarrão. Para vocês terem uma ideia, em 2018 eu me mudei da França para a Tailândia. Tailândia é um país do sudoeste asiático. É um país com clima tropical, ou seja, faz um calor danado, chove o tempo todo e a umidade chega muitas vezes a mais de 90%, 90, 95%, tá? E tem a época das monções, que é a época das chuvas, onde chove todos os dias durante uns 4 meses. E foi lá que eu comecei a dar aulas presenciais de macarrão. O pessoal vinha aprender a fazer macarrão ali na raça, na hora. E a gente fazia macarrão sem secar a farinha de amêndoa, com chuva, sem ar-condicionado. E o macarrão dava super certo, tá? Tenho alunas em todo o Brasil e no mundo todo, inclusive, tá? Alunas que estão em Fortaleza, região do Amazonas, onde o clima é tropical também, onde faz muito calor e tem muita umidade, chove muito e dá super certo para fazer os macarrões. Por quê? Esse mito de não dá para fazer macarrão em dia chuvoso, ele vem do fato de que macarrão realmente não gosta de umidade. Inclusive eu já ouvi gente falando que não dá para abrir a torneira, não dá para lavar a louça quando você tá fazendo macarrão por causa da umidade, que não dá para você lavar o teu tapete e usar, né? Tem que esperar. E tudo isso acho que as pessoas acabam falando porque não conseguem encontrar outra explicação. Então eu vou dar uma explicação coerente para vocês, que faça sentido e que a partir daí vocês vão entender qual que é o papel da umidade no macarrão, tá? E isso vai estar ligado ao próximo mito, que é toda receita é igual.
toda receita é igual. Se você está começando nesse mundo dos macarrons, provavelmente você está indo para a internet e você já está bem confusa, né? Porque uma fala que tem que colocar a clara em banho-maria, a outra não, e a outra receita fala que tem que fazer uma calda bem quente para fazer o merengue, e aí você fala, meu Deus do céu, que loucura é essa, tá? Olha, gente, macarrão é feito à base de merengue, tá? Todas as receitas estão corretas, mas a gente tem 3 técnicas para fazer macarrons, e essas técnicas são diferentes e trarão resultados diferentes para a sua receita. Então, primeiro, não misture as técnicas. Segundo, aprenda a entender a diferença entre uma técnica e outra, tá? Então, vou explicar rapidamente qual que é a diferença entre as técnicas de macarrão. Primeiro, a gente tem a técnica do merengue francês, que é um merengue super simples de fazer. A gente simplesmente pega as claras, bate a clara em neve e vai adicionando açúcar para estabilizar o merengue, tá? Esse é o merengue francês. Aí nós temos o merengue suíço. O merengue suíço, a gente pega as claras, coloca o açúcar lá dentro e leva essa mistura em banho-maria até o açúcar se dissolver nas claras, né? Um grãozinho de açúcar, quando você passa entre os seus dedos, ele se dissolve por completo, você não sente mais, tá? Essa é a técnica do merengue suíço, aí é só bater essa mistura na batedeira para formar o merengue, para estabilizar. E a terceira técnica que existe é a técnica do merengue italiano, na qual a gente bate as claras em neve e em paralelo a gente faz uma calda de açúcar, tá? Que é açúcar e água, que a gente ferve e depois mistura lá dentro das claras batidas em neve para estabilizar o merengue, tá? Essa calda do merengue italiano é uma calda super quente, tá? Dependendo da receita, às vezes é 115 graus, às vezes 117, 118 e tá tudo certo, tá? Todas essas receitas estão corretas. Então, se vocês perceberam, merengue francês é um merengue cru, é um merengue frio. Merengue suíço é um merengue morno. E o merengue italiano é um merengue quente. O fato é que a clara de ovo, ela é composta de aproximadamente 90% de água. Ou seja, a cada 10 gramas de clara, 9 é de água. Então, é muita água, né? Então, se você trabalha com um merengue francês, que é um merengue cru, a água dentro das claras vai permanecer. Ou seja, essa umidade vai permanecer dentro da sua massa de macarrão. Se você trabalhar com o merengue suíço, né? O merengue suíço ele fica ali em banho-maria, ele vai atingir 50, 55, às vezes 60 graus. Essa temperatura não é suficiente para evaporar a água presente dentro das claras, tá? Agora, com o merengue italiano, que é um merengue quente, que você vai fazer uma calda de açúcar a 117, 118 graus, quando você mistura essa temperatura lá dentro das claras batidas em neve, o que vai acontecer? Isso até a gente vê visualmente quando a gente está fazendo a receita. A gente vê o vapor indo embora. O vapor indo embora nada mais é do que a água evaporando das claras, tá? Então, esse é o motivo de que as receitas não são todas iguais, tá? Dá para fazer macarrons com qualquer tipo de merengue? Dá. Porém, nem toda receita vai ter a mesma estabilidade, tá? O merengue francês é menos estável que o merengue suíço, que é menos estável que o merengue italiano, tá? As chances de você errar com o merengue suíço
ou com merengue francês é muito maior do que você errar com o merengue italiano, que contém menos umidade. Tá certo? Gente, se vocês entenderem isso, vocês vão se libertar e sair voando fazendo macarrão, né? Minhas alunas não secam farinha de amêndoa. Minhas alunas fazem macarrão, faça chuva, faça sol. Minhas alunas só trabalham com merengue italiano, que é o merengue mais estável, que traz um maior rendimento para a receita delas. Então, se vocês já entenderam essas 3 coisas aqui, vocês já se libertaram até a metade do caminho. Gente, essa aula aqui, eu não sei se vocês têm noção da qualidade de conteúdo que eu tô dando para vocês. Se você vai fazer um curso em escolas renomadas, eles não te falam isso. Eu garanto para você que o que você tá aprendendo aqui comigo agora vale ouro. Então anota tudo isso que você tá aprendendo, tá? E não esquece de dar o like aí, hein? Que você esqueceu, você que chegou atrasada aí. Vamos lá para o próximo mito. Para que o macarrão dê certo, a gente precisa usar claras envelhecidas. Quem já ouviu isso? Claras envelhecidas. Eu comecei usando clara envelhecida, gente. Para quem nunca ouviu falar em claras envelhecidas, vocês que estão se interessando por macarrão, vocês vão ouvir, hein? Clara envelhecida é quando a gente separa a clara da gema, coloca ela num potinho, leva para a geladeira e esquece a clara. Deixa a clara do ovo lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Para ela ficar menos viscosa, tá? Ela perde a viscosidade, ela fica mais molinha, tá? Menos gosmenta. E acredita-se que a clara envelhecida dá um melhor resultado para o macarrão. Agora, se tem alguma aluna minha aqui, alguma passarinha, falem para o pessoal que está nos ouvindo aqui se vocês envelhecem as claras. A resposta é não, gente. Quando eu comecei a fazer macarrons, eu envelhecia as claras durante 7 dias. E como eu falei no começo da aula, chegou uma hora que aquilo ali começou a me irritar, porque as receitas não davam certo e aí as minhas claras envelhecidas já tinham acabado, eu não tinha mais, aí tinha que esperar uma semana para envelhecer de novo. E aí eu falei, chega, eu vou utilizar a clara normal, né? Vou utilizar a clara normal para fazer os macarrons. E aí começou a dar certo. Então eu fiquei pensando, qual é o sentido de envelhecer a clara para fazer macarrão? Eu comecei a investigar essa informação, tá? Inclusive aqui na França, né, que tem muita informação sobre macarrão. Comecei a investigar cientificamente se tinha alguma prova científica de clara envelhecida. E eu não encontrei nada. E aí, gente, eu comecei a fazer teste com clara envelhecida e com clara fresca, de ovos frescos. Os dois funcionavam super certo, tá? Então, não precisa envelhecer as claras para você fazer macarrão. O que é importante, antes de você fazer o seu merengue, é que as claras estejam em temperatura ambiente, tá? Porque se ela estiver gelada, se você tirar o ovo da geladeira e já utilizar a clara, ela não vai montar, ela não vai ter volume, tá? Para você fazer o teu merengue. Mas dá super certo fazer com clara envelhecida ou ovos frescos. E eu sei que algumas de vocês vão me perguntar se tem alguma diferença entre as claras dos ovos brancos ou as claras dos ovos vermelhos, tá? Esse é um mito que tem aparecido também. E eu vou falar para vocês. A única diferença entre
ovos brancos e ovos vermelhos, além do preço, é que galinhas brancas, né, galinhas com penas brancas botam ovos brancos. Galinhas de penas vermelhas botam ovos vermelhos, tá? É como o ser humano, né? Um ser humano da cor da pele preta ou da cor da pele branca, a única coisa que muda para esse ser humano é a quantidade de melatonina, que dá a coloração na pele, tá? Então, com o ovo é a mesma coisa. Eu li artigos sobre isso, tá? Investiguei para estar falando aqui para vocês. E muita gente acredita, né, no mundo da confeitaria e mesmo no mundo da nutrição, de que o ovo vermelho contém mais vitaminas. E não é verdade, tá? A composição do ovo é exatamente a mesma, independente se a clara é de ovos brancos ou ovos vermelhos, tá? Então aqui a gente já matou 2 mitos ao mesmo tempo falando sobre as claras. Pouco importa a cor do ovo, tá? E pouco importa se a clara tá envelhecida ou se a clara é do ovo fresco que você acabou de quebrar ali e separar a gema do ovo. Fechou? Vocês estão anotando isso aqui? Vocês estão, né? Eu espero, porque isso daqui, olha, isso aqui, eu acho que é um dos conteúdos com mais ouro que eu já dei aqui nas aulas do YouTube. Eu acho que essa é uma das melhores aulas que eu tô dando pra vocês aqui. Realmente. Eu acho que eu tô merecendo essa curtida aí. Tô merecendo esse joinha. Vocês estão gostando, gente? Quebrar esses mitos aqui, se libertar disso aqui, pra vocês fazerem macarrons com confiança, entendendo o que vocês estão fazendo? Isso daqui é o primeiro passo. E é um passo grande, hein? Porque pra entender isso daqui, eu fiquei patinando alguns anos, hein? Tô dando pra vocês aqui de mão beijada. Outro mito aqui, o último mito que eu quero compartilhar com vocês na aula de hoje, pra nossa aula não ficar muito longa, né? Eu acho que com esses 5 mitos a gente já cobre aqui 90% dos mitos que a gente ouve por aqui. O mito de que não dá para fazer macarrão no forno a gás. Quantas de vocês já ouviram isso daqui? Ai, não dá para fazer macarrão no forno a gás. Eu sou uma pessoa honesta e eu vou ser honesta com vocês, assim como eu sou com os meus alunos, alunas e futuras alunas. A pessoa pergunta pra mim, Pri, dá pra fazer no forno a gás? E eu vou ser super sincerona com vocês. Dá sim. É o melhor? Não, não é. Mas dá sim. Tá? Por que que fazer macarrão no forno a gás é mais difícil, gente? Porque na hora de assar o macarrão, a gente precisa de uma temperatura menos agressiva, senão o macarrão ele vai estourar, né? Aquela umidade dentro do macarrão, a quantidade de ar lá dentro, se a temperatura for muito extrema, as moléculas de água vão se agitar muito rapidamente e, bum, o macarrão vai estourar, tá? Você que tem um forno a gás aí na sua casa, vai lá na tua cozinha, verifica qual que é a temperatura mínima do seu forno. Eu posso garantir que a temperatura é entre 160 e 180 no mínimo. É a temperatura mínima do forno a gás. Se você colocar o seu macarrão nessa temperatura, 160 e 180, ele vai estourar, tá? Então, intuitivamente, o que a gente diria? Ah, não dá pra fazer, né? Na verdade, é mais trabalhoso você fazer no seu forno a gás. Dá sim, se você fizer algumas adaptações. Por exemplo, você utilizar um termômetro de forno,
né, para você verificar a temperatura lá dentro do seu forno, tá? Uma coisa que eu não falei para vocês, a temperatura média que funciona para a maioria das pessoas é mais ou menos 110 graus, tá? 110, 120 graus. Isso você não consegue normalmente no forno a gás. Então, o que você vai precisar fazer? Primeiro, ter um termômetro de forno, colocá-lo no meio do seu forno para verificar a temperatura que está lá dentro. Segundo, provavelmente você vai ter que bloquear o calor das chamas lá embaixo com uma assadeira, tá? E terceiro, talvez você precise deixar a porta do seu forno entreaberta, tá? Colocando uma colherzinha de pau ali, deixando o ar escapar, o ar quente, para a temperatura diminuir, tá? Então, na verdade, o que você vai precisar fazer são ajustes na hora de utilizar o seu forno a gás, tá? O melhor não é o forno a gás, o melhor é o forno elétrico turbinado, né? Com aquele ventilador lá dentro que você consegue colocar uma temperatura temperatura, minha batedeira Laila. A minha batedeira se chama Laila. Bom, voltando na terra, Priscila, volta, pelo amor de Deus. Acabando a aula, você já tá cansada. Peraí, gente. Não acredito. Eu perdi o fio da meada. O forno elétrico com convecção. Ai, gente, é só vocês para me aturarem mesmo. Forno elétrico com convecção, né? Ele permite que você coloque a temperatura que você quiser. Se você colocar 50, 60, 70, 90, 100, você consegue, né? Então, por isso que fica mais fácil de assar o macarrão nesse tipo de forno. E segundo, o ventilador, ele distribui o calor de maneira totalmente homogênea dentro do forno. Então, por isso que é muito mais fácil, tá? Mas no forno a gás, o que eu diria, é um pouquinho mais trabalhoso, porque você vai ter que ir testando e cada forno funciona de um jeito, né? Testa! Aqui no YouTube, é claro que a gente tem aula sobre o forno a gás e eu ensino vocês a adaptarem o forno de vocês para fazerem os testes para assar os macarrons. Depois você dá uma olhada aqui nesse vídeo no YouTube, tá? O que é importante, quando você estiver fazendo seus testes de macarrons, tenha um caderno onde você vai anotando. Ah, tá bom, fiz o macarrão no forno a gás, coloquei uma assadeira lá embaixo e deixei a porta entreaberta. Ah, não funcionou. Tá, então faz de outro jeito. Coloca uma outra assadeira ali no meio para bloquear o calor. Ah, deu certo, beleza. Aí da próxima vez você faz igual. Você tem que aprender a pilotar o seu forno, tá? É assim que funciona. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Olha, o sol tá indo embora aqui. Tá ficando com uma cor estranha o vídeo, né? Não tem problema não. Tá fazendo sentido essa aula, gente? Essa aula aqui é de explodir a cabeça. Eu tenho certeza que a cabeça de vocês aí tá borbulhando de informação. Tá borbulhando. E essa é a aula do bom senso, gente. Do bom senso. Você não precisa ser engenheiro para entender isso, você não precisa ser confeiteira profissional, você só precisa utilizar isso aqui, ó, que o Papai do Céu te deu, que é o teu cérebro, tá? O bom senso para você se desapegar desses mitos que você ouve por aí, de pessoas que falam que não dá para fazer macarrão no forno a gás, que você vai precisar investir caro num forno. É claro que você não vai ter a mesma produtividade. Você não vai conseguir a mesma produtividade que você teria num forno mais adaptado, né? Mas dá para começar assim, tá? Então eu sou sempre honesta em falar, não é o melhor, porque não vai te dar a maior produtividade, mas dá para você começar sim, e já dá para você começar a vender. E aí quando você começar a ganhar o seu dinheirinho, você compra um forno melhor, tá? Vocês gostaram dessa aula? Coloquem aqui nos comentários para mim se essa aula foi útil. Realmente, para mim, essa daqui é uma das aulas mais porretas que eu já dei para vocês aqui, quebrando esses mitos aqui com bom senso, tá?
Espero que vocês tenham gostado dessa aula, a aula de comemoração dos nossos 6 meses do Macarrão Talk. E para mim, gente, vocês que estão aqui me acompanhando, eu respeito muito o tempo de vocês. Sabe por quê? Porque eu respeito muito o meu tempo, né? Nessa 1 hora que a gente passa aqui no Macarrão Talk, eu poderia estar trabalhando, fazendo outra coisa, poderia estar gravando para os meus alunos, poderia estar trabalhando para o meu negócio, desenvolver o meu negócio, mas eu tô aqui com vocês. Eu tô aqui com vocês porque eu sei o quão isso é relevante quando a gente está aprendendo a fazer macarrão. Como eu gostaria de ter visto um vídeo como esse daqui que eu tô fazendo para vocês agora, essa aula trazendo esse tipo de conteúdo. Esse tipo de conteúdo aqui, você leva anos para entender e para se libertar disso daqui, tá? Então, realmente, o que eu trouxe para vocês nessa aula é ouro, tá? Espero que vocês utilizem esse ouro e que vocês apliquem já, né, que vocês se libertem através do conhecimento, que é isso que eu tô esperando de vocês aqui que me acompanham. Eu sempre falo que conhecimento liberta, não é sorte, é técnica, e técnica é você utilizar o seu bom senso para você se libertar e não ficar aplicando uma receita mecanicamente, tá? Porque se você aplicar exatamente o que você vê numa receita, não vai funcionar. O que vai funcionar é você entender o que você está fazendo na receita do macarrão. E as minhas alunas sabem do que eu estou falando. Né, passarinhas? É ou não é? Tem passarinho aqui? Então é isso, gente. Eu espero que vocês se libertem através do conhecimento e não só no mundo dos macarrons. Você que quer entrar no mundo da confeitaria, confeitaria química, confeitaria física, confeitaria é você entender o que você está fazendo. A diferença entre uma doceira amadora e uma confeiteira profissional é que a confeiteira profissional, ela entende o que ela está fazendo, tá? E muitas vezes as pessoas fazem cursos de confeitaria, mas elas não entendem o que elas fazem, tá? Você só vai se tornar uma confeiteira profissional se você entender o que você está fazendo. E eu posso garantir, quando você entende o que você faz, a sua postura face ao cliente, ela muda também, né? O cliente passa a te valorizar, a te ver com outros olhos. E você mesma, né? Quando você se olha no espelho, você se diz, sim, eu sou confeiteira e eu mereço o avental que eu tô vestindo. Então, gente, vamos encerrar por aqui, porque eu poderia ficar aqui horas falando com vocês sobre esses mitos. Poderia encher esse quadro aqui 5 vezes com mitos que a gente ouve por aqui. Por aqui não, por aí, né? No mundo todo. Esses foram os 5 mitos principais que eu separei para vocês. Tem muito mais, né? Mas se vocês se libertarem já com esses 5, já é 90% do caminho andado, tá bom? Se você gostou dessa aula, não esquece de me deixar o like aqui, para eu trazer mais conteúdo de qualidade na semana que vem. E também não se esqueça de se inscrever no canal aqui para o YouTube te lembrar que vai ter aula na semana que vem, tá? Toda terça-feira às 10 da manhã a gente tem encontro marcado aqui, tá? Espero ver os seus macarrons logo, logo. Me marca lá no Instagram que eu quero ver que conhecimento liberta, tá bom? Fiquem com Deus, beijo e desculpa aqui a qualidade da imagem. Tá, o sol vai e volta. Mais importante é que a gente tava aqui batendo cartão. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.